Bem-vindos. Pessoal, eu vou gravar mais uma resolução de exercício de matemática financeira. Esse exercício é de série de pagamentos. Ele já está num grau de dificuldade de mais para avançado do que intermediário, porque ele engloba uma série de pagamentos dentro da outra. Então, vamos lá ler o enunciado e a gente começa a explicar como que resolve esse problema aí. Bom, uma TV está sendo ofertada por uma loja para pagamento em 12 parcelas mensais, sem entrada. Sabendo-se que o valor da primeira prestação, que vence no final do primeiro mês, é de 5.000, da segunda 4.000, da terceira 5.000, e assim alternadamente até o final, e que a taxa de juros cobrada pela loja é de 5% ao mês, calcular o valor financiado. Então, a primeira coisa, ele pergunta qual que é o valor financiado. O valor financiado é o valor hoje. A gente não financia algo no futuro, a gente financia algo agora, né? Então, quando pede valor financiado, ele está pedindo o valor presente. No caso das teclinhas lá da HP, é o PV. Então, eu não sei quanto que é o valor da TV, mas eu sei o valor das prestações e a condição de pagamento. Tá? É uma taxa de 5% ao mês. A princípio, parece que são 12 prestações. Tá? A primeira começa no final do primeiro mês. Então, tudo aqui dentro da normalidade, à primeira vista, ele é um clássico pós-antecipado, né? Que é posterior ao tempo zero, começa a primeira prestação. Tá bom. Então, está desenhado 5.000, 4.000, 5.000, dando aí 12 pagamentos, 12 parcelas. Tá? A taxa ao mês, 5%. Qual que é o primeiro passo? Se o nome desse conteúdo chama série de pagamentos de termos iguais e sucessivos, tem uma coisa meio que conflituosa aí, porque os termos não são iguais. São 5.000, 4.000, 5.000, são alternados. Ora é um, ora é outro. Então, não dá para eu resolver o exercício do jeito que ele se apresenta, assim, de pronto, pegar... Como que eu vou colocar dois valores diferentes, para até mesmo utilizando o HP, atribuir dois valores diferentes para o PMT, que é a prestação? Não tem jeito. Então, a gente tem que pensar de outra maneira. Como que é essa outra maneira? Tem duas possibilidades. Vamos se esforçar para acompanhar o meu raciocínio. Ou eu penso que tem 6 prestações bimestrais de 5.000 e 6 prestações bimestrais de 4.000. Tá? É uma possibilidade de eu enxergar esse problema. Ou seja, 2 séries de pagamentos com prestações bimestrais, tá? Em tempos diferentes. Ou eu posso enxergar, que não vai fazer muita diferença na hora de resolver, que são 12 prestações de 5.000 mensais, e onde tem 5.000, desculpa, 12 prestações mensais de 4.000, e onde tem 5.000 tem 4.000, né? Então vai sobrar 1.000. E aí o restante seriam 6 prestações bimestrais de 1.000. Tá bom? Normalmente, eu gosto de resolver pelo que é natural vocês enxergarem mais assim, diretamente, que vocês conseguem enxergar primeiro. Então, eu vou resolver da maneira que se apresenta de 6 prestações bimestrais de 5.000, 6 prestações bimestrais de 4.000. Se as prestações são bimestrais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essa taxa aqui para uma taxa bimestral. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui já para
eu aproveitar aqui, que vai ser? Eu vou usar a taxa de equivalência, né, a fórmula de equivalência de taxa, que é 1 mais a taxa que eu tenho, né? Eu quero uma taxa bimestral, então, como que vai ser o cálculo? 1 mais a taxa que eu tenho, e vou elevar para o tempo que eu quero sobre o tempo que eu tenho. Eu quero 2 meses e tenho 1 mês. 2 sobre 1 é a mesma coisa que elevar a 2. Menos 1, a resposta a gente sabe que pode multiplicar por 100, mas como que já está configurado aqui no Excel, 10,25 ao bimestre. Tá? Aqui deu certinho 10,25. Mas vai ter casos que não vai dar 2 casas certinho assim, então tem que tomar cuidado com quantas casas decimais você está calculando aí. Então, só para a gente deixar claro, isso aqui é uma taxa bimestral. Tá? Aqui 10,25 ao bimestre. Beleza. Agora eu também vou resolver isso no HP, só para vocês verem, né? Então, eu vou colocar lá 5, Enter, 100, divide para eu tirar da taxa. Tenho que somar 1 mais, eu vou elevar a 2. 2 eleva 1 menos 100 vezes. Está lá o 10,25 que eu já tinha calculado. Tá bom? Agora, eu vou colocar, vou escrever aqui rapidinho, só para a gente montar a primeira parte do cálculo. Então, eu vou colocar lá, eu vou começar com 4.000, tudo bem? 4.000 vai ser meu PV. Agora, serão 6 prestações de 4.000. Eu quero atribuir a taxa de 10,25, porque a prestação é bimestral, então taxa bimestral. E aí eu vou procurar como resposta o PV. Tá? Esse cálculo que a gente vai fazer na HP. Então vamos lá. FFIM, para aproveitar isso aqui na tela, isso é minha taxa. Vou colocar aqui o valor da prestação, PMT, são 6 prestações, e agora eu peço o PV. Então, PV aqui, 17.294,15. 17.294,15. Colocar um igual aqui. Então, primeira parte do cálculo. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que sempre eu falo com vocês. Qual é o segredo da matemática financeira? O segredo da matemática financeira é o valor no tempo. O valor no tempo. Então, seguinte, vou colocar isso aqui por enquanto. Se é o valor no tempo, eu tenho que ter certeza que esse valor encontrado de 17.294,15, deixa eu conferir mais uma vez, é isso mesmo, notei certo, em que tempo que ele está. Eu quero ele no tempo zero. Será que ele está no tempo zero? Então, eu vou conferir lá com a nossa regra de ouro, que um dia eu chamei de regra de ouro. Deixa eu até colocar aqui de novo, que eu não tinha salvado. Regra de ouro 1. Tá? Regra de ouro 1. É nosso esquema aqui. Beleza, o que diz a regra de ouro 1? Que a prestação está um período na frente do PV. O PV está um período atrás. Mas olha só como que tem que ver se a gente entendeu certo esse esquema. Voltando lá para o nosso exemplo. A pessoa que está começando a treinar isso poderia pensar o seguinte, tá,
Se o 4.000 está no tempo 2, um período antes é o tempo 1. Não, está errado. Por que está errado? Está errado porque um período significa um período do que eu estou calculando e não do desenho em si. O que eu estou calculando são prestações bimestrais. Então, um período antes da primeira prestação é um bimestre antes da minha primeira prestação. Então, está aqui minha primeira prestação no tempo 2, um bimestre antes dá exatamente no tempo 0. Ok, está no lugar certo. Então, não tem mais nada que fazer. Beleza. Então, posso seguir o meu cálculo. Deixa eu só aproveitar algumas coisas aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Aqui vai ser a prestação de 5.000. E vai ser outro valor, obviamente, nós temos que calcular. Tá bom, então agora eu vou calcular isso aí no HP. Eu vou deletar isso aqui. 5.000 é minha prestação. São 6 prestações bimestrais. Então, taxa bimestral. E eu quero o PV. Então, 21.617,69. 21.617 e 29, que eu falei, deixa eu rever. 69. 69. Beleza. Agora eu vou ter que identificar esse tempo na reta, né? Aproveitando aquilo que eu tinha falado há 1 minuto, então, um período antes é um bimestre antes. Um bimestre antes do 1 não é o 0. Não é o 0. Não está no tempo 0 isso. Outra maneira de ajudar a gente a enxergar isso bem. Repare que quando a gente estava calculando 4.000, todas as prestações de 4.000 estão em tempos pares, está vendo? Está em tempos pares. 0 não é par, mas 10 é par, né? Então, assim, a gente tem uma ideia equivocada às vezes que 0 é par. Mas então caiu certinho aqui no 0. Certinho no 0. Repare que os 5.000 está em tempos ímpares. Então, não tem como, de novo, o 0 não é par ou ímpar, ele é neutro, né? Mas naquela ideia lá, né, de 10 é par, 11 é ímpar, né? Então, aqui, eu não consigo cair certinho no tempo 0, né? Tá um período diferente aqui. Mais outra maneira de eu enxergar. Quando eu tenho prestações e estou pedindo o valor presente, significa que a última prestação vai voltar exatamente a quantidade de N que você colocou aqui para calcular na HP. Então, olha só, eu vou fazer um movimento com o mouse, atenção. O último 4.000 está nesse ponto aqui. Então, eu vou lá. Ele voltou um período, 2 períodos, 3 períodos. Opa, que eu estou fazendo errado, desculpa. Um período, que é um período bimestral, né? 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, 6 períodos. Caiu exatamente no 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 5.000. Repare o movimento do mouse. Estou aqui no último 5.000 e o último 5.000 vai ter que voltar 6 períodos, 6 bimestres. 1 período, 2 períodos, 3, 4,
5, 5,5, 6. Então, como se ele tivesse aqui, ó, nesse tempo aqui. Esse tempo aqui é um -1, né? Porque isso existe na matemática. Na matemática financeira da vida real, não existe passado, né? Não existe passado, existe presente e futuro. Mas na matemática vai de menos infinito a mais infinito. Então, tá bom, caiu aqui no tempo -1. Então, esse PV está no tempo -1. Eu quero esse valor no tempo 0. Então, vou ter que fazer esse movimento do tempo -1 para o tempo 0. Do tempo -1 para o 0 é andar para frente um mês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar um mês com isso no tempo, vou lá na HP, F, fim, esse é valor presente. Por que é valor presente? -1 em relação ao 0, -1 em relação ao 0, ele é presente, 0 é futuro. Então, virou meu PV. Aí, se agora ele vai andar um mês, tem que ser a taxa de mês. Então, 5 e um período só que ele vai andar. E eu quero o valor futuro. Então, deixa eu colocar aqui, ó, na sequência. F fim, que a gente apertou, né? Isso virou nosso PV, né? É só copiar aqui, ó, só para vocês verem, né? Virou o nosso PV. Eu vou andar com ele um período no tempo, a taxa mensal, que é 5 I, tá? E aí a gente pediu FV. FV, deixa eu olhar lá novamente o valor, porque eu não... Até que eu posso fazer até outro cálculo aqui, rápido, sem precisar da HP, né, que é o nosso juros compostos, né, de andar um período só, ou quantos períodos eu quisesse, né? Porque é um período elevado a 1, né? Tá lá o valor que eu preciso no tempo 0. Isso aqui é um FV no tempo 0. E aí, olha só, tempo 0, tudo aqui, deixa eu marcar de amarelinho, colocar tudo de negrinho. Então, tempo 0 de cá, mais tempo 0 aqui, eu posso somar. Somei. Olha lá, 39.992,72. Era já a resposta que está no material apresentado. Quem é meu aluno aí, matriculado, já está com o material. Antes mesmo dessa aula, já estava lá com essa resposta. Ok? Então, está aí a resolução desse exercício nessa maneira mais clássica, tá? Eu poderia resolver esse exercício de outras maneiras, eu poderia resolver esse exercício até mesmo com a metodologia antecipada, desde que eu faça as coisas de maneira correta. Eu não vou colocar aqui a resolução da maneira antecipada, mas vou dar um vislumbre como seria, né? Se eu ligo o Begin, na hora que eu estou calculando a de 5.000, presta atenção, na de 5.000, se o Begin estiver ligado e eu pedir o PV e a primeira prestação estão no mesmo tempo da reta. Então, olha lá. Se eu pedisse o PV com o Begin ligado, os 5.000 ia encontrar no tempo 1.
Se eu encontrasse o valor no tempo 1, é como se aqui tivesse, então, no tempo 1 ao invés do menos 1. Aqui eu saio do menos 1 para o zero. Aqui embaixo sairia do 1 para o zero, né? Eu seria um FV, eu ia querer voltar um mês, né? Pedir um novo PV. Isso para a prestação aqui de 5 mil. Se eu continuasse o cálculo com o Begin ligado na HP, eu ia encontrar a parte do 4 mil no tempo 2, né? E aí eu ia ter que voltar 2 meses ou um bimestre, tá? Então, assim, a gente vai amadurecendo à medida que vai fazendo os exercícios e fica cada vez mais claro a importância de identificar o valor no tempo, que é o segredo da matemática financeira. Agradeço mais uma vez aí a sua participação, dá um like, né, dá uma curtidinha aí no vídeo, e lembre de se inscrever também. Grande abraço.